Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso grupo de networking com foco em empreendedorismo na área de educação financeira. É sempre um prazer poder te receber aqui, tá? Olha, o intuito desse grupo sempre é fazer conexões, trocar conhecimento, fazer networking, bater papo, aprender, ensinar, questionar, porque tudo isso a gente constrói um conhecimento então juntos. Vale ressaltar que então o foco do grupo é sempre trazer um assunto com foco no desenvolvimento da atuação de um educador financeiro, tá certo? Então juntos nós vamos formar, já estamos formando a elite dos educadores financeiros do Brasil. Beleza? Vamos para o nosso bate-papo de hoje então? Bora lá? Vamos seguir! César, seja muito bem-vindo. César Augusto Pastore é especialista em transformação de conflitos com ênfase no equilíbrio emocional. O tema que ele traz hoje é comunicação não violenta. César, fica à vontade. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Já sou suspeito para falar de você, da Martelo, de todos que eu já conheço. E o mais importante é que o que fica em qualquer situação, relação profissional, pessoal, são as sementes que a gente coloca, né? Então, a nossa presença, nosso estado de presença é fundamental. E eu queria mostrar um pouco para vocês sobre isso, né? Eu tenho como formação a administração, eu sou advogado também, mas eu queria um olhar diferente, o olhar da justiça. Então, nesse movimento de entender um pouquinho mais o que era a justiça, eu comecei a ver que a justiça não é simplesmente um processo judicial ou resolver simplesmente um conflito. Dá para a gente ir muito além. Eu até ouvi um colega aqui, que também é advogado, e a questão dessa investigação me levou à mediação de conflitos, para eu entender melhor o que era, então, o significado da justiça e como podia transformar isso. Nesse movimento, eu descobri a cultura de paz e não violência, onde hoje eu faço meu mestrado na Cátedra Unesco de Estudos de Paz em Innsbruck, na Áustria, e tem sido um processo muito transformador, entender o que é o conflito, entender o que é a comunicação, entender o que são as relações. E como ponto fundamental para a gente poder desenvolver isso, está a comunicação não violenta, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Existem várias outras ferramentas, mas hoje o nosso foco é falar da comunicação não violenta. Eu escrevi um livro que foi escolhido pelo MEC, para o Ensino Médio Nacional, sobre mediação de conflitos, junto com as competências socioemocionais. O que são as competências socioemocionais? As soft skills. Se fala tanto hoje da importância das soft skills, que as soft skills são importantes, mais do que as hard skills, como a gente coloca no mercado de trabalho, e não tem como a gente deixar de olhar para isso. E a comunicação não violenta, ela reúne uma forma muito simples e prática de desenvolver soft skills. Eu sou idealizador do Vamos Acordar. A ideia do Vamos Acordar é trazer os 3 eixos das competências socioemocionais, eu comigo, a transformação de conflitos, eu com outro, e a questão do nosso mundo, cultura de paz e não violência, para jovens e crianças. Então a gente já está nas escolas, fazendo um projeto com escolas públicas, trazendo essa semente, porque os líderes do amanhã são as sementes do hoje, né? E a ideia é formar os líderes do futuro. E também da jornada do câncer, onde a gente já impactou mais de dezenas de pessoas com câncer, através de patrocínio da Daiichi Sankyo, que está em diagnóstico oncológico, câncer metastático, um processo muito transformador. Atualmente eu atuo como facilitador de comunicação não violenta, faço mentorias, palestras, e vou falar um pouquinho depois sobre o que é a jornada CNV. Dito isso, para a gente começar, queria que pudéssemos refletir. Comunicar é a mesma coisa que informar? Porque muito se fala da importância da comunicação. Qualquer tipo de desenvolvimento que a gente vai fazer, seja pessoal, seja profissional, a comunicação ela é fundamental. Agora, acompanha comigo o seguinte raciocínio. A nossa voz, ela vem da nossa garganta? Ou será que a voz vem de algo mais profundo?
E quando eu falo comunicação e expressão, é preciso entender que eu sou responsável pela forma que eu me comunico. E será que o nosso estado emocional, será que nossos pensamentos, será que nossa parte corporal influencia na comunicação? E a resposta é sim. O que significa isso? De nada adianta fazer um curso de oratória com uma boa imposição de voz, com uma boa postura, se nós não temos e desenvolvemos autoconhecimento. A questão de autoconhecimento ela é fundamental para que haja esse elo, essa relação. E comunicar é muito além de informar. Quando eu informo, eu jogo a informação. Se você não entendeu, isso não me diz respeito. Agora, quando eu comunico, comunicar é colocar em comum. Tanto eu quanto você, a gente entra em sintonia. Então, nós promovemos um diálogo e isso sim é o que transforma. Então, em primeiro lugar, se a gente for falar de comunicação, é preciso entender que a comunicação vai muito além de palavras. O que vocês estão vendo que está acontecendo nessa imagem? O que vocês estão vendo? É uma mulher que parece que está gritando, que está nervosa com alguma coisa, e um homem ali observando o que está acontecendo. O que mais vocês estão vendo? Uma discussão. Uma discussão. Parece Tá que ele está quebrando o pau. analisando ela. Né? Quebrando o pau. O Diego fala que ele está analisando ela. Um psicólogo, talvez. Está analisando. A Lívia chegou aí. Ela tá Né? nervosa, mas ele não tá entrando na vibração dela. Ele tá só observando o estresse dela. Adorei. Ela tá nervosa, ele não tá entrando na vibração. Ó, É um o espírito César, Ela evoluído. pode estar Não. contando um caso, uma história, e ele está observando e analisando também. Pode estar contando. De outra um caso, pessoa uma ou história, algo que aconteceu. pode estar observando. Eu vejo a postura da mão dela e da boca, que é meio assim, travada, isso demonstra um pouco de raiva, ou alguma coisa assim. Então, a postura corporal dela, parece que ela tem alguma coisa em que ela demonstra uma emoção de raiva. Para mim, parece isso. Eu acho que ele não lavou a louça. Não lavou a louça, era um combinado, e aí ficou essa situação. Faz Ô, sentido César- total. O Alex quer falar aqui, coitado. Fala, eu Alex. estou tentando aqui. Mas eu vejo na mão do rapaz aí uma aliança na mão esquerda. Não sei se Opa. posso supor uma relação aí de casamento entre a moça e o rapaz. Mas o observador me parece ser um homem casado. Olha aí, o Alex já é perito, já viu detalhes aqui. O que mais vocês Em veem? princípio, parece que é uma discussão, mas poderia até ser que ela estivesse, por exemplo, ensaiando para uma peça de teatro, por exemplo, que fosse alguma coisa assim, e ele estivesse ali observando, sabe? Acho que depende da Olha. situação. A gente começa... Talvez É. ela esteja contando uma história ou fazendo uma representação e ele esteja só observando. Mas ele está meio alheio nessa observação. Ele está meio distante. E ela está ali empolgada, contando uma história, teatralizando alguma coisa, acho eu. Uhum. Querem tentar mais? Tem mais gente que quer falar? Eu acho. Oi, pode falar. Pode falar. Eu vejo duas coisas. Uma pode ser que ela esteja tendo algum ataque, assim, de. Não sei, um ataque epilético, não sei, alguma coisa. E outra é que eu vejo o Yin e o Yang representados aí nessa foto. Ela sendo o Yang e ele o Yin. Muito bom. Ó, pra finalizar aqui, o Arthur e a Regiane. Vai lá. Boa. Arthur e Regiane. Senão... Olha Senão a gente só, fica até amanhã. ele tem cara de terapeuta, né? Ele está lá escutando, né? Ela está em terapia e ela está lá, né, esbravejando coisas que ela não suporta do marido dela. Ok. Regiane. Pra Regiane? mim, o que eles estão fazendo aí, o que mais me chamou a atenção é que eles estão sem contato visual. Então, Aham. pra mim, ali já tem um grande desentendimento, que ela tá falando pra quem ali, né? Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. Perfeito. Gente, última participação pra Vai, gente Joyce, seguir. última. Joyce, por favor. É exatamente isso que eu ia falar. Ela não tá olhando pra ele, então dá a impressão que ela tá
chateada com outra pessoa e ele tá olhando a situação, a triangulação, alguma coisa tá acontecendo ali, como se fosse a representação de alguma cena, tipo, ela já tá já no limite dela e ela explodiu, entende? Mas não para ele, para alguém, que a gente sabe lá quem. Vai. Posso voltar aqui? Peraí, só dar mais um pitaco aqui. A imagem para mim tá distorcida, mas eu consegui dar um zoom aqui e me parece que ela tá com uma aliança na mão esquerda também. Então eu vou reforçar aí a minha tese que são marido e mulher aí. A situação em si, cabe todas essas especulações que a gente fez aí, mas... Vamos. Mas é isso aí. Mas eu acho uma coisa... Então vamos continuar. Isso é ótimo, excelente, porque ela está pondo tudo para fora. Ela não está guardando nada para si. Boa, Ana. Continuar. Eu paro a apresentação e volto no cheio, né? Não, aí agora você faz o seguinte, você só dá um alt tab lá e continua. Fechou. Continua a apresentação. Então, ó, vamos lá. Quem que tá com a razão? De tudo que vocês falaram, quem tá certo? Quem aqui conseguiu achar o detetive? Quem tá certo, lógico que é a mulher. E aí tem alguns pontos aqui que eu queria falar com vocês. É lógico que 40 minutos não dá, né? Isso é algo que a gente vai fazendo com prática, com calma. Mas, em primeiro lugar, geralmente, o que nós vemos das situações é um espelho das nossas percepções. Então, repito. Geralmente, o que nós vemos das situações é um espelho das nossas percepções. Geralmente. Tanto é que tem certas situações que elas dizem muito mais respeito a nós do que a situação em si. O que eu quero dizer com isso? Que mais de 90% dos conflitos, são gerados por interpretações equivocadas. Então, suposições, elaborações são os grandes responsáveis por gerar conflitos. Então, o que eu vejo diz muito respeito sobre mim. Eu já fiz isso nos cursos que eu dou, pessoas que falam um casal que está brigando, que vão se divorciar, sendo que a pessoa estava passando por essa realidade. Aí falaram que, por exemplo, é um terapeuta. Olha o sofá confortável que o terapeuta tá. É um sofá diferente, né, do terapeuta. Mas a questão aqui é que nós só vamos entender o que estiver acontecendo se nós estivermos no contexto e na situação. Olhando, supondo, não dá para a gente saber o que de fato está acontecendo. Então, a comunicação não violenta, ela parte como princípio, primeiro ponto, observar sem julgamento. Aí você não falar, mas é impossível não julgar. Aqui, a ideia não é uma vida onde você não tenha qualquer julgamento. Até porque o julgamento faz parte do nosso processo, nossa transformação. Mas diferente do julgamento, o juízo de valor. Quando você utiliza a situação para algo que vai trazer enriquecimento para a sua vida. A comunicação não violenta quer nos trazer prosperidade. E quando eu me refiro a prosperidade, eu não me refiro apenas ao quesito material. Tanto é que tem muitas pessoas que têm muitas posses e são muito infelizes. Eu estou me referindo à prosperidade como um ser humano integral. Então a CNV nos ajuda a nossa reintegração. Então, em primeiro lugar, o que está acontecendo não dá para a gente saber. E com isso a gente já começa a entrar na visão do conflito. Por quê? Geralmente eu falo, conflito deve ser evitado. Conflito, Deus me livre. Eu só vou estar em paz quando não tiver nenhum conflito. No entanto, a verdade é que nós sempre teremos conflitos. Se não fossem os conflitos, nós não desenvolveríamos criatividade e nem evolução moral. Conflitos são fundamentais. A questão é como fazer a gestão do conflito. Tem várias pesquisas internacionais, científicas, que dizem que a principal habilidade do líder do futuro é saber a gestão dos seus conflitos. Porém, quando eu penso em conflito, geralmente eu penso em quê? Duas pessoas que brigam, duas discussões, discórdia. Mas aonde que começa o conflito? É aí que a gente começa
a olhar além da ponta do iceberg. Então, o que a gente vê na superfície é o conflito, mas o que está acontecendo é muito mais profundo. Às vezes, alguém pode se indispor conosco, pode ser um pouquinho mais seco, mais agressivo, mas aquela pessoa está em sofrimento. O Marshall Rosenberg, que é o fundador da CNV, que eu vou falar brevemente sobre ele, ele diz que todas as pessoas que agem com agressividade para conosco, elas têm alguma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Tanto é verdade que quando nós estamos bem, nós estamos em paz, centrados, nós não entramos em situações muitas vezes de conflito. Por quê? Porque o estado emocional, ele é fundamental quando se trata de relações. Tá? Aí, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que está com raiva. Ainda assim, a raiva não significa que é a causa. Pode ser que seja uma frustração, pode ser que seja alguma forma de cansaço. Tudo isso faz com que, quando eu entro em contato com uma comunicação, que é uma comunicação assertiva e compassiva, é fundamental ter a compreensão do meu estado emocional. A bem da verdade, nós não fomos educados, na época de escola, de forma geral, a desenvolvermos consciência das nossas emoções. Mas são elas que permitem a expansão da nossa consciência. Se a gente não trabalha isso só vai nos trazer problemas. Por quê? Não adianta rejeitar o que nós somos. Sentimentos reprimidos, saúde em risco. Nós somos seres emocionais. Não há que se discutir. A cada momento nós estamos produzindo essas emoções. A cada momento vem reações diferentes. Então, quando eu deixo de olhar isso, é como se eu deixasse de prestar atenção no painel do meu carro, que acendeu uma luz pedindo, olha, presta atenção, que acendeu uma luz no painel. Eu não vou prestar atenção? E outra coisa, será que os sentimentos são evitáveis? Não, você tem que estar sempre alegre, será? E a tristeza, que tem um papel fundamental e maravilhoso na autenticidade da nossa busca, na nossa renovação, e a raiva que nos impele a cada vez mais nos transformarmos. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entrar no processo de integração e, com isso, ressignificar a cultura atual, que é a cultura de dominação. Como que é a cultura de dominação? É uma cultura em que um tem que estar certo, o outro tem que estar errado, ou um tem que ganhar, o outro perder. Tá? É uma cultura onde há preconceitos, onde há julgamentos moralizadores contínuos e é uma comunicação violenta. Por quê? Mais afasta do que conecta. Tá? Então, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ver a minha responsabilidade para transformar essa comunicação. A ideia da comunicação não violenta é nos trazer uma relação ganha-ganha. Primeiro para conosco, afinal, o externo é fruto do interno. Não sou eu que estou falando isso, nem a CNV. Desde os tempos primórdios, todas as filosofias e religiões falam dessa questão, o princípio da correspondência, que está acima é igual que está embaixo, que está fora é igual que está dentro. E a partir disso me conectar com o outro. Então, o que nós vemos hoje em dia não é diálogo, é discussão, é dominação, é uma competitividade que não é sadia, porque se fosse sadia, não teriam tantas pessoas ansiosas, sendo que a ansiedade, apesar de ser algo considerado natural para o ser humano, é natural até certo ponto, até o ponto que ela se torna patológica. A ansiedade, ela nos traz um processo em que nós deixamos de nos ocupar de nós mesmos. Então, quando eu estou num processo ansioso, eu deixo de ocupar de mim. Porque se eu estivesse ocupado de mim mesmo, eu estaria muito mais centrado e, portanto, cada vez mais fortalecido em relação aos conflitos e às situações. Então, primeiro a gente tem que ressignificar uma cultura de dominação. E como a gente faz isso? Através da cultura de paz e não violência. E a primeira vez que foi falado sobre cultura de paz e não violência foi em 1989. Em 1989, numa convenção na Costa do Marfim, se falou em cultura de paz e não violência pela Unesco, e o ano de 2000 foi um ano
um marco para a humanidade, porque vários prêmios Nobel se uniram e criaram o Manifesto 2000 para uma cultura de paz e não violência. Ou seja, quem não está desenvolvendo a cultura de paz e não violência não está na tônica do novo milênio. Esse milênio que nós entramos, o ano de 2000, que é o terceiro milênio, é o milênio da cultura de paz e não violência. Então nós estamos sendo convidados a sermos parte integrante dessa nova cultura. E uma cultura não se faz sem que cada qual transforme seus hábitos e atitudes. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu só lamento não poder escutar a maioria em relação a isso, mas vai ser uma pergunta autorreflexiva pelo nosso tempo. Aonde começam as guerras? Muitos vão dizer, bom, começa num conflito, bom, começa numa negociação, começa numa discórdia. Pode ser que seja de fato causas, mas onde verdadeiramente começam as guerras? Sejam as guerras geopolíticas, sejam nossas guerras, sejam as questões que antes eram conflitos e viraram violência, polarizaram, aonde começam? E a resposta para isso está nas ruínas da Segunda Guerra Mundial. Nas ruínas da Segunda Guerra Mundial, onde houve verdadeiros massacres, holocaustos e tantas outras coisas que mostraram que o ser humano estava indo na contramão da sua própria humanidade, a ponto de destruir o outro, porque a forma mais prática de eu conseguir destruir o outro é tirando a humanidade dele, certo? Então, se eu tiro a sua humanidade, eu consigo te destruir. Então, se eu te desumanizo, você vira meu inimigo. Meu inimigo. É o que as guerras fazem. Ó, é terrorista, é mal, é isso. Eu não consigo ver um pai de família, eu não consigo ver alguém que tem humanidade. Aí eu consigo destruir. Então, aonde começam as guerras? De acordo com a Unesco, as guerras começam na mente. Então, já que as guerras começam na mente, as defesas da paz também devem ser construídas na mente. E aqui a gente vai um pouquinho além. Um pouquinho além eu vou com vocês. Pelo pouco tempo que tenho, eu não vou conseguir ir mais além. Mais um pouquinho. O que é a mente? Será que a mente é o cérebro? Não, porque se fosse o cérebro, não seria chamado mente. Vai além do cérebro. A mente é algo físico? Será que nós temos uma mente coletiva? Aonde fica a mente? E essas questões, elas também são parecidas quando a gente pergunta sobre a nossa voz, sobre a comunicação. Porque eu tenho voz no meu pensamento, eu tenho voz através da minha vontade. Então, quando eu estou falando uma comunicação assertiva e compassiva, eu preciso adentrar nas minhas camadas. Na jornada CNV que eu desenvolvo, que eu vou falar brevemente para vocês no final, a gente entra em contato com as nossas camadas, cada uma delas, para entender o quanto que eu posso ser responsável em transformar a comunicação. Então começa na minha mente e transforma na minha mente. Qual é a chave, então, para conseguir transformar conflitos e discórdias? Essa chave foi fruto de uma pesquisa árdua do Marshall Rosenberg, que ele diz que é a maneira como nós falamos e ouvimos os outros. Então, se a gente puder resumir tudo, como que a gente pode melhorar nossas relações, transformar nossa cultura, a chave é na maneira como eu falo e ouço os outros. Porém, existe uma distância muito grande entre o que eu falo, como eu ouço e como o outro ouve. Aqui que a gente começa a pontos importantes, porque eu não fui ensinado em como falar de maneira empática, de maneira a conectar com você, e tampouco como ouvir você. E o Marshall Rosenberg, ele tem uma história de vida para chegar nisso, que quando ele era pequeno, na adolescência, ele sofreu muito bullying, mas não só, agressão física também. Marshall Rosenberg nasceu nos Estados Unidos, morou em Detroit, numa época em que havia muito preconceito com os judeus. E ele era judeu. E ele sofria agressões físicas, e aquilo fez com que, ao invés dele perder a fé na humanidade, se revoltar, como muitos fariam, ele fez o contrário. Ele queria entender.
Ele queria entender o que leva uma pessoa a perder a compaixão pela outra e o que faz com que uma pessoa, apesar de passar por muitas dificuldades, por muitas complicações, continuar mantendo a fé no outro. Era a vontade dele entender isso. Era a grande pergunta da vida dele, a missão que ele teve. A ponto de a gente ver certas situações como aconteceu no Tibete. Se a gente for relembrar, a China invadiu o Tibete. Tibete, à época, onde estaria o Dalai Lama, a maioria budista, eles invadiram o Tibete e mataram muitos monges. Vários monges foram presos, vários monges sofreram muitas privações. Um desses monges sobreviveu. E aí perguntaram para ele, quando ele saiu da prisão, depois de muitos anos, qual foi o maior medo que ele tinha. E a resposta dele é chocante, mas ao mesmo tempo mostra o que é possível a compaixão. Ele respondeu: o meu maior medo foi perder a compaixão pelo meu torturador. Essa foi a resposta dele. O maior medo que eu tive foi perder a compaixão pelo meu torturador. Porque, como nos ensina Viktor Frankl, que ficou no campo de concentração, passou pelas piores situações possíveis que a gente nem consegue imaginar, vendo várias pessoas definhando, tá? Várias pessoas morrendo lá do lado dele. Ele se manteve vivo e lúcido e forte. Por quê? Porque ele tinha um propósito. O Viktor Frankl fala que quem tem um propósito tem força. Então, se você tem um propósito, esse propósito ele é verdadeiro, está alinhado com o que há de mais forte em você, como dizia Nietzsche, né? Quem tem um porquê consegue vencer qualquer como. E é isso que o Marshall Rosenberg tinha. E o que ele queria é entender qual que é essa forma, essa linguagem onde eu consigo me conectar com você e com a vida num fluxo contínuo. Como que eu consigo isso? Que ele vai chamar mais tarde da bem-amada energia divina, que é quando existe o verdadeiro encontro. Quando eu olho você e eu consigo me enxergar através de você e você através de mim. É quando ele fala que existe o verdadeiro encontro. E aí, hoje em dia, vocês vão falar, nossa, mas é interessante isso, mas como que eu posso ver isso no meu trabalho, por exemplo? Empresas cada vez mais afastam a parte emocional. Como que eu consigo ter isso em aplicação prática? E aí eu falo para vocês, isso está mudando. Como está mudando a verticalidade das empresas. As empresas estão cada vez mais circulares, né? Os gestores estão acordando para entender a importância da empatia. Várias empresas estão se desenvolvendo a ponto de trazer consciência. Por exemplo, numa reunião, eu faço parte de treinamentos para a empresa que a gente faz check-in antes. Então, primeiro faz um check-in. O que é o check-in? Como que eu chego hoje? Como que eu me sinto? Porque faz toda a diferença na produtividade. Eu não vou conseguir me alongar aqui pelo tempo, mas a CNV, ela traz muitas transformações, está sendo cada vez mais exigida nas empresas e nas escolas. Né? E quais são as etapas da comunicação não violenta? A ideia aqui é passar para vocês as etapas, tá? Não peçam para que eu passe detalhadamente cada uma, porque isso é algo que a gente faz no curso, né? Então, uma aula só para uma etapa, outra aula só para outra, então tudo isso é bem detalhado. Mas de uma maneira geral, para entender como que funciona as etapas, os passos da CNV, o primeiro eu já tinha falado. Observe sem julgamento. Então, naquela situação que nós vimos, cada um falou o que viu de acordo com a sua interpretação. Tá? E não quer dizer que um está certo e que o outro está errado. Mas também não quer dizer que a pessoa esteja certa. Então, quando eu começo a observar sem julgamento, eu observo fatos. Eu não interpreto. Eu falo, olha, tem um homem sentado, tem uma mulher que está com as mãos assim, e está com a roupa dessa cor, e o homem está sentado no sofá. Isso é algo que todos nós estamos observando. Eu não estou fazendo interpretação. A gente está observando isso. Né? Essas questões, elas são muito flexíveis. Então, pode ser que a mulher estava indignada com o final da novela. Ou pode ser que ela viu Brasil e Suíça e não estava acreditando nos gols que foram perdidos. Tudo é possível. Boa. Tudo é possível. E aí,
quando a gente começa a entender que as nossas interpretações são muito equivocadas, elas dizem muito mais respeito a nós do que a gente gostaria de ver do que a realidade é, a gente começa a entender a primeira etapa. Porque se eu quero consertar situações, se eu quero melhorar a vida da maneira que eu gostaria e acho que é melhor, eu estou sendo simpático, eu não estou sendo empático. Isso é algo que a gente trabalha bastante no curso, mas que aqui fica como uma observação. Então, conselho é uma forma muito violenta de comunicação. Entender isso é importante, porque aí a gente entende realmente como conectar com o outro. Tá? E segundo lugar, eu não consigo me conectar com o outro, nem comigo, se eu não entro em contato com meus sentimentos. A ideia aqui é entrar em contato com seus sentimentos, entender o que está acontecendo, né? Na jornada a gente faz muito um processo que eu chamo de interiorização, que na verdade é uma prática contemplativa, porque não tem como a gente desenvolver foco, concentração, sem desenvolver práticas contemplativas. Se não fica no piloto automático, a vida passa e a gente é dragado. E para expandir consciência, a única forma é com concentração. Por isso que vem o Vamos Acordar para trazer mais estado de presença, que é a chave para empatia para jovens de uma maneira geral. Então, sem desenvolver isso, eu não consigo ter clareza. É como se eu estivesse sendo parcial, uma parte minha não está conectada. E entender as minhas necessidades. Porque se eu consigo entender as minhas necessidades, eu não projeto no outro e nem deixo que o outro tenha algum tipo, como a gente chama na CNV, de escravidão emocional sobre mim. Onde acontecem muitos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, assédio moral e tantos outros. Então, entender os passos, minhas necessidades, como que eu consigo desenvolver por escravidão emocional, estado ranzinza e libertação emocional. Esse é um outro grande aspecto que é fundamental. E saber pedir. E aqui é pedido, não é exigência. Um pedido que quer enriquecer a nossa vida. Então não é um pedido do que eu não quero. Uma coisa é você falar que você não quer. Não, é um pedido do que eu quero e deixar isso de uma maneira para enriquecer a nossa vida. Parte de novo da prosperidade, não da escassez. É um outro tipo de comunicação. Então, por exemplo, vamos aplicar isso no trabalho. Um exemplo só que eu trouxe. Eu posso ter uma linguagem que é uma linguagem comum, que a gente vê bastante. Olha, você atrasou novamente o relatório, você é muito desorganizado, não aguento mais passar por isso. Tá, posso falar dessa forma. Evidente que isso não gera conexão, não gera consciência e tampouco gera diálogo. Isso só vai trazer o contrário, né? Inclusive, estudos científicos recentes comprovaram que o grito, quando você grita com o outro, principalmente crianças, você prejudica o desenvolvimento emocional e o aprendizado dessa criança. Inibe o grito. Né? Pesquisadores mostraram uma criança aprendendo uma habilidade nova e depois ela tentando isso de novo depois de receber um grito. Ela travou. Ela não sabia o que fazer mais. Então, se eu quero trazer consciência, tem outras formas. E é o convite. Então, como que a gente faz isso? Olha, na semana retrasada, a gente combinou que você entregaria um relatório dentro de uma semana. Já transcorreram mais de 7 dias. Isso é um fato. Isso é um fato. Transcorreram mais 7 dias, a gente combinou. Ok, uma observação que nos posiciona e que até agora eu não me sinto atacado. Isso é um fato. Eu fiquei apreensivo. Eu falo, olha, meu sentimento é de apreensão. Por quê? Porque para mim é fundamental respeitar prazo, ou seja, minha necessidade a respeito do prazo, porque isso é uma mensagem de credibilidade e respeito aos meus superiores. Então, o que ele quer dizer? Olha, você fazendo isso, você faz com que eu fique apreensivo, porque para mim é importante respeitar prazo, e eu gostaria e tenho essa necessidade de passar respeito para os meus superiores. Será que eu posso contar com sua colaboração quando você se compromete comigo com algum prazo para entrega de relatório? Mudou. Se a pessoa mesmo assim resolver não fazer, já é um outro aspecto, mas eu deixei claro, falei como eu me sinto com a minha necessidade e coloco de uma forma que conecta. Muito capaz que a pessoa vai se sentir consciente da importância disso, então ela teve consciência, não foi uma forma punitiva, ela pode querer transformar isso. Isso pode ser aplicado de uma maneira geral. E os símbolos da comunicação não violenta
eles são símbolos da cultura de dominação e da cultura de paz. Esse é o Marshall Rosenberg, e ele nos coloca aqui, um símbolo é o lobo, que é da cultura de dominação, porque o lobo, ele não gosta de dividir as coisas dele, ele é muito solitário, ele tem um jeito mais reativo, né? Que é um retrato do que a gente vê hoje em dia, de uma maneira geral, né? Uma linguagem que acusa, que não se responsabiliza, que é reativa, que é julgadora, enquanto a girafa é o símbolo da CNV. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que a girafa, tá aqui a Jurema, vou mostrar para vocês a Jurema, da girafa. A girafa ela tem um pescoço longo. Isso faz com que ela olhe além das situações, além dos julgamentos. Ela tem orelhas longas, grandes, então ela escuta melhor. Ela tem cascos fortes, então ela fala com autenticidade. E o mais importante, que muitos não sabiam, o coração da girafa é 43 vezes maior do que o nosso coração. Portanto, é a linguagem do coração, de uma maneira a criar uma conexão. Então, quando eu desenvolvo a girafa interior, por assim dizer, eu busco mais responsabilidade, me integrar com meus sentimentos e necessidades, desenvolver empatia, e com isso, eu estou desenvolvendo a comunicação não violenta. Tá? Então, quais são os convites da CNV? Falar em primeira pessoa, em primeiro lugar, e a questão da autorresponsabilidade. Essas questões, eu vou colocar para vocês de uma maneira genérica, mas é algo que a gente trabalha em todos os encontros, porque nós não fomos ensinados a falar e pensar em primeira pessoa. E aqui não é uma questão de ser egoísta. Quem for participar do curso vai entender. É uma questão de você ter muito mais facilidade de você conectar com seus sentimentos e necessidades. O Marshall Rosenberg chama isso de clareza espiritual. Não tem nada a ver aqui com religião. Espiritual no sentido de clareza de significado, de propósito, de vida. E principalmente você só vai conseguir fazer isso com autorresponsabilidade. Então a mãe, por exemplo, fala, você me decepcionou. Aí o menino fala, bom, isso eu entendi, mas só não entendo porque está tão chateado comigo se quem criou as expectativas foi você. Certo? Então, quantas pessoas muitas vezes nos colocam em situações e na verdade é uma expectativa que elas têm sobre nós. Mas elas não assumem a responsabilidade delas nisso e colocam uma culpa. E a culpa, medo e vergonha são comunicações alienantes da vida, quando a gente fala da CNV. E o convite que a gente faz também, isso é algo que a gente trabalha bastante, é a forma de criar mais leveza e direcionar melhor para aquilo que faz sentido para a sua vida. Então, quando eu encarno o lobo, eu uso o chicote. Eu me culpo, eu devo, eu tenho que, como se fosse uma obrigação. E principalmente, como se eu não tivesse escolha. Mas eu tenho minha responsabilidade. E quando a gente busca desenvolver essa parte mais da girafa, a gente fala, não, eu escolho. Eu escolho e por que eu escolho? Não vai dar tempo de fazer um exercício aqui com vocês, ia tomar alguns minutos. Mas quando eu falo eu escolho, em vez de eu tenho o quê, e por que eu escolho, faz toda a diferença. Por exemplo, podia falar assim, putz, eu tenho que dar uma palestra, uma aula de comunicação não violenta às 8 horas. Eu tenho que fazer isso, porque eu já me comprometi. É um peso, né? Não é uma coisa que está me trazendo motivação, não é uma coisa que está conectada com o que realmente eu acredito. Mas o convite da CNV é ver a sua responsabilidade nisso, que seria dessa forma. Eu escolho dessa aula para vocês hoje, porque para mim me traz muita satisfação e é uma missão de vida disseminar a cultura de paz e não violência e formar praticantes de CNV. Aí é diferente, né? É diferente eu falar, eu tenho o que eu preciso, com suas obrigações, e eu escolho, e o motivo que eu escolho isso. Então a CNV, ela nos ensina a entrar em contato com isso. E para a gente refletir, essa frase é muito forte do Arun Gandhi, que é neto do Gandhi, por sinal, é comum a gente falar que o mundo é difícil, que o mundo é cruel. Alguns falam, o mundo é cheio de tubarões, para você sobreviver tem que ser um tubarão também, como a gente coloca de uma maneira mais agressiva, sem aqui falar em Shark Tank, né, mas não deixa de ser de certa forma. E a questão que se coloca nisso
que o Arun Gandhi fala, ele fala, olha, eu discordo. O mundo é hoje o que nós fazemos dele. E mais importante, o que você está fazendo dele. Porque quem faz parte do mundo? Eu e você. Quem faz parte da violência? Eu e você. Então, quem tem possibilidade de transformar isso? Eu e você. E como vai começar isso? De novo, vem Arun Gandhi e fala pela nossa linguagem e métodos de comunicação. E, gente, é tão profundo isso que eu estou falando, que a própria PNL, eu vi uma das pessoas comentou, acho que a Lucy comentou sobre a PNL, e a PNL, de uma maneira geral, e várias outras ciências mostram isso, a linguagem, ela consegue modelar o nosso pensamento. É fácil entender isso. Quanto mais vocabulário a gente tem, mais capacidade imaginativa a gente pode ter para criar outras coisas. Se a gente não tivesse capacidade de vocabulário, o nosso pensamento seria muito, muito limitado. Então a linguagem, ela ressignifica o pensamento, e tendo em vista que a nossa percepção molda a nossa realidade, desenvolver uma linguagem diferente como essa, modifica a nossa vida. Modifica completamente a nossa vida. Né? O meu orientador de Innsbruck, o Wolfgang Dietrich, que é o responsável pela criação da paz transracional e outras coisas, ele fala que grammar frames our mind, ou seja, a gramática molda a nossa mente. As palavras, a forma que a gente coloca, constrói isso. Então, se eu estou sendo convidado para uma nova linguagem, fatalmente estou sendo convidado para transformar a vida. E tudo isso começa com a comunicação. E aí eu fecho o que eu comecei. Porque agora vocês entendem a profundidade da comunicação. Que não é uma coisa simplesmente, palavras e pronto. É muito mais do que isso. E tem muito mais implicações do que isso. É você na sua expressão do seu ser. E até quando nós vamos ficar em situações em que há muito sofrimento, em que há uma desconexão muito grande, que a gente vai chamar isso, para aqueles que forem fazer o curso e conhecerem mais sobre essa linguagem, a neurose do paraíso perdido, até quando a gente vai ficar desintegrado disso? E o que a gente precisa fazer para reintegrar? Essa imagem é de um búlgaro, Alexandre Milev. Ele esculpiu essa imagem, ele fez, né, essa escultura no meio do deserto, e ela mostra a nossa realidade. A criança interior, ou seja, a nossa essência, tendo o ímpeto de se conectar, de se reconciliar, e a reconciliação é outro aspecto da CNV, que a CNV traz muita cura, em vários sentidos, em relação até com pessoas que já foram, esse é outro aspecto, e ele mostra o quanto que nós estamos no deserto das nossas emoções. E o nome dessa escultura, paradoxalmente, é Love, amor. Ou seja, a essência do ser humano, ela não é violenta. Engana-se quem diz isso. O ponto é que nós estamos desenvolvendo violência, porque o estímulo da empatia está no mesmo circuito cerebral da violência. Então, se eu faço tanto apologia e desenvolvo tanto a violência, é evidente que a parte da empatia vai ser cada vez menor. Então, não é de se surpreender que é uma geração que cultiva cada vez mais a violência. E aí vem a neuroplasticidade cerebral. Assim como essa nova linguagem traz uma nova visão, também auxilia na remodelação das nossas sinapses cerebrais. Vejam a profundidade disso. A gente está falando de algo muito transformador. E nesse aspecto, queria fazer um convite para vocês. Desculpa a velocidade que eu tenho que sair daqui a pouco, que eu tenho outro compromisso. Vou dar uma outra aula. É um convite para vocês participarem. Vai ser a 5ª jornada de comunicação não violenta. A gente vai começar dia 17 de janeiro ou dia 18 de janeiro. Vai ser um semestre, vai até junho. A ideia é poder praticar a comunicação não violenta. Então, por isso que a gente tem encontros, que são periódicos, para ter essa interiorização. E a ideia da comunicação não violenta, dessa jornada, é tanto a parte de comunicação ser desenvolvida, como as relações pessoais e profissionais, e também a transformação dos conflitos. Os benefícios, que foi algo que eu desenvolvi a partir de ouvir mais de 80 pessoas que passaram pela jornada, inclusive o Thiago, que está aqui, que me convidou hoje, os benefícios são muitos, né? Eu tentei resumir isso, mas eu já falei alguns para vocês, né? Então, ressignificar padrões mentais e crenças limitantes. A CNV
é muito transformadora. Eu já vi várias pessoas que participaram pela jornada acabando relações porque não fazia mais sentido, ou construindo outras, ou deixando o emprego, ou ressignificando, porque isso tem a ver com a sua verdade. Aqui, ó, o casco da girafa, né? Desenvolver autoconhecimento e saúde mental. A gente precisa falar de saúde mental. Mais de 69% de jovens estão com ansiedade patológica. E é fundamental falar disso, porque a gente está arrumando para uma sociedade doente. Como que a gente não precisa falar de saúde mental? Por quê? Porque não está se conectando com o sentimento e necessidade. Então é fundamental isso, aprimorar soft skills, a liderança humanizada, desenvolvimento da atenção plena, o que nos fornece autocompaixão, e saber lidar com situações e pessoas difíceis, de uma forma em que você não se deixa levar. Como foi colocado por uma de vocês, não entrou na sintonia dele, né? Basicamente isso. E como eu tenho uma outra visão, através das minhas várias buscas, a jornada CNV traz muito além da CNV. Então, vocês vão ver outros vários saberes, outros vários conhecimentos, que são esses que aí estão, né? Então, isso tudo vai estar presente na jornada, além de outros materiais exclusivos que eu vou compartilhar com quem for participar. Então, quem quiser saber mais informações, eu tenho uma novidade. Hoje eu estou lançando o site da Jornada CNV. Então, Thiago, exclusividade aqui para quem for participar da jornada. Aqui está o site, é cesarblanco.com.br/CNV. Então, vocês vão ter todas as informações lá. Basta se cadastrar, é um questionário muito simples, só para vocês me falarem basicamente o interesse de vocês, para eu poder entrar em contato. Está aqui meu e-mail. Quem quiser me seguir nas redes sociais no Instagram, e aí o meu telefone profissional. Espero que vocês tenham tido um olhar diferente com a comunicação não violenta. E possamos construir uma sociedade melhor a partir da nossa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por isso. Então agradeço pela oportunidade de falar aqui com vocês. E eu tenho uma dúvida, né? Primeiro que essa questão, né, que a gente coloca de classificação, de separação, quando a gente fala de raça, gênero, idade, política, torcida, é aí que começa o preconceito, né? E agora vem essa questão do ISA aí, então essa questão do agênero, sabe? Pô, é muita classificação e aí você começa a segregar. Então, o grande ponto é, somos todos seres humanos, temos todos uma história, e é isso que a gente tem que respeitar. Ninguém é o que é de graça, ninguém é o que é por acaso, né? E acho que isso vai muito de encontro ao que o César falou. Ô César, essa questão, né, da elevação do nível de consciência, o que falo, como falo, o que ouço, como ouço. Por exemplo, a gente faz às vezes algumas brincadeiras, algumas colocações, né, assim como você comentou também, às vezes dá conselho. Isso é agressivo, a gente acha que está brincando, mas na verdade não está brincando. A gente não sabe como que chega ali para a pessoa. Então, se a gente está num grupo, às vezes faz uma brincadeirinha, um ou outro dá risada, tal, a gente sai como engraçadinho, mas e quem recebeu, né, esse comentário, esse conselho, essa brincadeira, muitas vezes não entende dessa forma, e nós não percebemos, né? Então, a elevação do nível de consciência, ela é necessária. Uma dúvida, e para pessoas, por exemplo, que têm algum transtorno de personalidade, alguma disfunção, como que trata isso, cara? Como que chega nesse diagnóstico? Como que trata? Como que melhora isso? Então, nesse caso, a comunicação não violenta ajuda a pessoa que passa por isso, com alguém que tem esse tipo de transtorno, mas o que é preciso olhar é que geralmente são traumas que a outra pessoa tem. Ninguém tem transtornos de personalidade sem ter algum tipo de trauma, alguma questão que aconteceu no passado. Aí, o mais aconselhável é a justiça restaurativa, que é ter um olhar restaurativo. A pessoa entrar em contato com isso e a comunicação não violenta, ela te ajuda no sentido de também saber que você tem limites. Em certas pessoas, a ideia da CNV não é falar bonzinho, não é amar todo mundo, não é ser uma pessoa absolutamente aberta, né?
É o contrário, é você ter autenticidade com você, saber os seus limites, até para dizer não com aqueles que muitas vezes não nos trazem coisas boas. Isso é CNV, tá? Ótimo, perfeito. Vou aproveitar a presença do César e perguntar o que comunicação não violenta tem a ver com educação financeira. Bom, a gente vai fazer esses links depois, viu, Alex? É sensacional. Eu vou trazer para vocês aqui, inclusive, como eu usei isso aqui dentro na Martelo, tá? Mas realmente vamos ouvir o César, porque é bem interessante. Obrigado pela pergunta, sensacional. César, querido. Alex, essa pergunta vai ser desenvolvida pelo Thiago, pelo Danilo, né? Principalmente questão do coaching e tudo mais. Mas pensa comigo, educação financeira tem a ver com crenças, né? A maneira que eu me relaciono com o dinheiro tem muito a ver com a forma que eu vejo e percebo situações. Principalmente se isso é herdado dos pais e nossos antepassados, pessoas que a gente admira. Quando eu começo a desenvolver a comunicação não violenta, eu começo a separar o joio do trigo. Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. E eu começo a escolher o que eu vejo como algo que motiva a minha vida e que me traz clareza. Então a comunicação não violenta, ela ajuda-nos a ter mais centro, a ter mais posicionamento em direção daquilo que a gente quer viver, e não daquilo que é a escassez. Então traz a questão da prosperidade, sem contar, quando você for lidar com um cliente mais difícil, se você sabe como ouvir, você consegue fazer com que ele te ouça também. Se você sabe o que ele está querendo dizer com alguma agressão, você consegue trazer isso de uma maneira diferente. E quanto mais você consegue se conectar com o outro, maior a chance de colaboração e de acordo, e, portanto, de chegar a uma possível venda e questões nesse sentido. Então, faz toda a diferença. Eu acho que todos nós aqui somos grandes sonhadores, né? Trabalhamos com educação financeira, que as pessoas correm, e ainda trabalhamos com uma comunicação não violenta, falando de amor, que as pessoas, de autoconhecimento, que também dói, e as pessoas correm. César, amei isso aí, é meu tema, eu falaria horas sobre isso, mas eu queria saber o que você percebe entre julgamento e juízo de valor. Você falou logo no comecinho e aí eu não consegui perceber. O que quer dizer com isso na CNV é a diferença de julgamento moralizador, portanto que não vai acrescentar nada para você, não vai te trazer nenhum benefício, e juízo de valor no sentido daquilo que você pode extrair de uma situação e que pode te trazer benefício. De novo, a ideia da CNV é nos direcionar, o Marshall fala, para uma vida mais maravilhosa. Ele fala dessa forma. E, portanto, se eu foco no juízo moralizador, isso não necessariamente me traz isso. Então, a ideia é ter essa consciência do juízo de valor, ou seja, um juízo que me traz valor. E aí, quanto menos tempo eu uso em coisas que não me traz valor, é que nem a lógica do dinheiro. Eu ganho mais retorno nisso. Agora, olha só, Alex, deixa eu aproveitar que você colocou. Qual que é o grande ponto da CNV? E por que ela está acima da educação financeira? Porque ela fala da economia mais importante do ser humano, que poucas pessoas falam, que é a economia vital. Essa é a maior economia que o ser humano pode ter. A economia vital é tudo na nossa vida. Tudo. Tem até uma frase antiga lá do Império Chinês, lá antigo, aquele que controla a água governa o império. O que é água para os chineses? Energia. Economia vital. O que é o império? Nós. Então não adianta eu ter milhões no banco se eu estou completamente desintegrado das minhas relações com a minha família, comigo, com os meus amigos. Por isso que saúde é o bem-estar biológico, psíquico e social. A parte psíquica, a parte social é fundamental ser desenvolvida. Então a economia vital, ela é o que realmente transforma. Sim, é o capital, dinheiro no banco e o capital que você necessita emocional estar destruído, como a gente consegue entender na estrutura familiar, em vários locais a gente consegue encontrar isso. E eu acho que a gente consegue levar uma palavra de equilíbrio, uma palavra
amor, né? Amor é meio piegas, né? Toda vez que eu falo isso, todo mundo, que piegas, né? Mas é verdade, é isso. A gente tem que levar esse equilíbrio. E realmente está em nós, não está no outro, está dentro da gente. E quando a gente descobre isso, a gente consegue transformar o que está em volta. Hoje mesmo eu tive uma situação e eu, depois que você falou que o conselho é bem na pegada de ser violento, né? E aí, sem querer, saiu assim, eu para cliente, ela sendo o homem da casa e o homem sendo a mulher. Papel totalmente desconecto, e eu tentando explicar para ela, eu tive que desenhar. E falei, olha só, você falou para mim que tem 2 filhos, tem um marido e você tem mãe, enfim, você é a estrutura da casa. Aí no final eu falei, não, você tem 3 filhos. Ela, como assim? É você, seus 2... você tem o seu marido, as 2 crianças e o seu marido. Aí a ficha caiu. Aí depois... eu não sei como é que eu vou corrigir isso, porque, assim, talvez ela nunca tenha ouvido isso de alguém, mas é que tem mulheres que, assim, se você não pega de um jeito assim, ó, acorda, você precisa fazer tal coisa, mas existem algumas decisões que no dia a dia ali, se ela não tem, assim, a forma de explicar como falar pro marido, para ele ser o marido e não ser ela, senão fica aquela troca de papéis, é horrível, né? Então, assim, qual a maneira que eu poderia dizer para arrumar? Porque depois eu falei, meu Deus. Olha, é muito comum, quando a gente pratica CNV, errar. Até porque é como se fosse um novo idioma. Você está aprendendo uma nova linguagem, diferente de tudo que você estava acostumado. Mas é a nossa natureza. Por que a nossa natureza? Porque a nossa natureza não é estar ansioso. Senão o nosso corpo ia ficar bem, e não fica bem. A nossa natureza é quando a gente busca essa integração comigo e com os outros. Então é natural esse errar. O ponto, quando isso acontece, dependendo da maneira que for, ser autêntica. Olha, eu falei sobre tal questão com você, talvez eu não me interpretei, foi equivocada a minha interpretação, não quis deixar isso claro, mas eu, na verdade... queria ouvir você. O que você achou disso que eu falei? Porque a sua intenção foi boa, mas primeiro é importante conectar com a pessoa. E quando você conecta com a pessoa realmente, ela pede, ela fala, o que você acha disso? Porque aí você abriu. Agora, se você começa de uma maneira mais assertiva, ela fecha. Eu brinco que é o mal do porco espinho. Entra no mal do porco espinho. Entrou no mal do porco espinho, só tem uma forma de reverter, com empatia. Ah, mas às vezes é difícil entrar em empatia com o outro. Por quê? Porque você precisa de empatia e autocuidado. Ninguém consegue conectar com o outro se não está desenvolvendo a parte dos aspectos os aspectos emocionais. Tanto é que quando a gente está bem, a gente está em paz com todo mundo. Não quer brigar com ninguém, não quer nada. Se alguém fala alguma coisa, você está tranquilo, você está bem. Agora, quando não está bem, aquele pouquinho já vira um... Por isso nós, profissionais, seja educação financeira, qual ramo que for, nós somos seres humanos e temos uma necessidade de desenvolver esse estado de presença, práticas contemplativas, para ter cada vez mais uma comunicação assertiva e compassiva. Tá? César, muito obrigado. Vou agradecer mesmo de coração. Sensacional. Foi, nossa, um privilégio estar aqui com vocês, ouvir vocês. Adoraria continuar. Espero poder vê-los em breve. Deixei aqui o site. Fico à disposição. Espero que a gente possa girafar o mundo. Transformar o mundo. Começando conosco. Thiago, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você, Danilo, Arthur, Jana, todos da Martelo. Eu também sou fã de vocês. Vim até com a cor da Martelo aqui. Espero que vocês... E aí continuem cada vez mais trazendo toda essa consciência que vocês estão trazendo, e contem comigo, tá bom? Legal, César, muito obrigado mais uma vez, foi um prazerzaço ter você aqui, vamos fazer mais vezes. Alguém aqui quer ouvir o César falar de novo, pessoal? Então vamos combinar mais vezes, tá bom? Obrigado pela sua disponibilidade, vai lá pro seu compromisso, um beijo no coração, querido. Tchau, Valeu, gente. Obrigado, tchau, boa noite. E esse foi mais um dos nossos bate-papos
aqui no nosso grupo de networking da Martelo, que tem o foco em empreendedorismo na área de educação financeira. Eu espero que você tenha curtido. Por favor, deixe seus comentários, perguntas, larmúrias, lamentações, críticas, elogios, problemas, tudo que você quiser é bem-vindo, tá certo? Deixe que assim a gente consegue se aprimorar cada vez mais e melhor para atender você, as suas expectativas e tudo mais, tá certo? Beleza? Até o próximo bate-papo. Até mais. Tchau!